Olá, muito prazer. Meu nome é Maria Ângela, sou gestora e administradora social, sou psicopedagoga e coach de jovens, adolescentes e parental. Amo o que eu faço e é um enorme prazer estar aqui para falar para vocês um pouco da minha carreira, um pouco da área que eu escolhi, ou não sei se ela que me escolheu, onde eu tenho o prazer de atuar há 25 anos já nessa área. E é sempre bom poder compartilhar, poder dizer para vocês que estão escolhendo, optando por uma área profissional, como é importante você fazer aquilo que você ama, aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá brilho nos olhos, independente de que área você escolher. Bom, vou contar um pouquinho da minha vida para vocês, para que vocês possam entender como é que eu cheguei nesse caminho. Quando eu era criança, ainda muito pequena, eu adorava brincar que eu era secretária. Naquela época, a gente brincava muito de datilografar. Eu sou da época da máquina de escrever. E eu fingia que eu estava datilografando, porque eu não tinha máquina de escrever naquela época, né? Muito pequena, criança ainda, mas eu achava lindo datilografar. E eram duas coisas que eu queria: ou ser secretária ou ser aeromoça. Eram duas áreas que me davam muito prazer. E aí eu crescia falando, você é secretária, ou você é aeromoça. E aí, na época, tinha que ter altura para ser aeromoça, então foi uma área que eu tive que descartar logo desde o início. Mas falei, você é secretária, você é secretária, você é secretária. Comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu já comecei a trabalhar, fui auxiliar de escritório em algumas empresas pequenas, depois entrei no banco, fui bancária por um período também, e aí entrei na faculdade. Só que eu sempre fui muito determinada, muito estudiosa, sempre estudei muito. E entrei na faculdade muito cedo, entrei com 16 anos. Eu faço aniversário em maio, então só em maio eu completaria 17 anos, mas com 16 eu já estava na faculdade. E na época eu não tinha muito, assim, o secretariado continuava sendo algo que eu queria fazer. Mas não tinha uma faculdade perto de mim que eu pudesse ser secretária ou fazer secretariado. E aí comecei a ficar em dúvida entre administração e psicologia. Eram duas áreas que eu gostava, eu achava que através da psicologia eu ia entender a cabeça das pessoas, isso era algo que me motivava bastante. Mas aí eu descobri na psicologia que eu ia ter que trabalhar com um rato, cuidar de um rato, elaborar e ficar estudando aquele rato, e isso me descartou a vontade de fazer psicologia por um bom tempo, depois essa vontade voltou. Mas aí eu fui fazer administração. E comecei com 16 anos cursando uma universidade de administração, estagiei, consegui prestar para algumas grandes empresas, né? Passei do processo seletivo de algumas grandes empresas e entrei numa multinacional alemã e realizei o meu desejo. Fui galgando espaço dentro dessa multinacional até me chegar a secretária de presidência de uma multinacional. Né? Realizei o meu sonho, me tornei secretária. Mas eu não estava feliz, gente. Não me sentia completa. Trabalhava numa empresa maravilhosa, tinha um salário muito bom, um chefe incrível, que nunca foi chefe, sempre foi um líder, sempre foi um exemplo para mim. Tive, ao longo da minha carreira profissional nessa multinacional, profissionais incríveis que eu me espelhei muito, mas ainda faltava alguma coisa. Eu sentia que faltava alguma coisa. Já estava formada, já tinha me formado, já tinha feito pós-graduação. Com 19 anos eu já estava fazendo pós-graduação, mas eu queria algo mais e eu não sabia ainda o que era esse algo mais. Até que um dia eu estava numa igreja onde eu frequento e eu sempre pedia muito que eu queria descobrir qual era a minha vocação, qual era a minha real vocação, porque ali eu já sabia que não era ser secretária. E eu estava nesse local quando chegaram algumas crianças. Na década de 90, a AIDS era algo muito forte no Brasil e no mundo, né? E chegaram até esse local crianças vítimas de AIDS,
crianças que os pais que tinham sido abandonadas ou que os pais tinham falecido e moravam num lar-abrigo, somente com crianças com AIDS. E ali eu corri até eles, me apresentei e perguntei como eu posso ser voluntária, como é que eu posso ser voluntária nesse trabalho, o que eu preciso fazer. E me deram o endereço, no sábado seguinte lá estava eu, como voluntária, para entender o que eu podia fazer, como é que eu podia ajudar. E ali foi o início do que mudou a minha vida. Por 2 anos eu fiquei sendo voluntária neste local. Por 2 anos eu passava os meus sábados neste local. Eu passava o sábado com essas crianças, lendo para elas, ajudando nas tarefas escolares. Às vezes precisava ajudar a limpar, às vezes precisava ajudar a acalmar uma criança que estava extremamente revoltada, indignada. E eu passava aquilo, e o meu sábado era ali com elas, com o maior prazer do mundo, com o maior amor do mundo. E aquilo foi me trazendo cada vez mais a vontade de atuar no setor, a vontade de realmente não ficar só ali, de realmente poder fazer mais e mais por aquelas crianças, não só para aquelas, mas por muitas crianças. Na época, como eu disse, né, final da década de 80, a AIDS e início da década de 90, a AIDS estava explodindo no mundo. E aquelas crianças eram crianças que não tinham muito tempo de vida. Não havia o coquetel ainda, o coquetel começava a ser desenvolvido, mas elas eram crianças que a princípio nasceriam, teriam um tempo médio de vida, mas não viveriam muito tempo. Só que isso, com a graça de Deus, mudou. Chegaram o coquetel, chegaram a revolução médica e aquelas crianças começaram a ter sobrevida, começaram a ter outras oportunidades, podiam começar a pensar no futuro. E esse lar precisou revolucionar, precisou mexer na sua estrutura, precisou pensar na sua missão. O que eles iam fazer? O que aconteceria com aquelas crianças e adolescentes? Como é que seria o futuro delas? E isso foi cada vez mais me motivando a entender o setor, a entender o que era o terceiro setor, a entender a ação social e a entender como eu poderia trabalhar na área social. Na década de 90 também começou um movimento da responsabilidade social empresarial no país. Muitos empresários começaram a se unir e criaram o Instituto Ethos, que existe até hoje, né, e que é referência no setor de responsabilidade socioempresarial até hoje. Na primeira conferência do Instituto Ethos, as grandes empresas foram convidadas a entender o que era esse papel, né, o que era o movimento da responsabilidade social empresarial. E como eu era secretária da presidência dessa empresa onde eu trabalhava, e todo mundo, né, os acionistas, as pessoas na empresa sabiam que eu atuava na área social, que eu era voluntária, inclusive me apoiavam em algumas ações, me faziam doações, iam comigo às vezes em alguns eventos. Eles me convidaram para que eu fosse a representante da empresa nesse movimento, para entender o que era esse movimento que estava chegando no Brasil, o movimento da responsabilidade socioempresarial. Foram 4 dias de conferências com feras mundiais, pessoas de várias partes do mundo, falando da importância do segundo setor, que são as empresas, se unirem ao primeiro setor, que é o governo, e abraçarem o terceiro setor, que são as ONGs, são as empresas que fazem as ações, que estão na linha de frente de muitas situações, seja animal, seja saúde, seja educação, assistência social, várias. E eu fui até lá e fiquei nesses 4 dias estudando esse movimento, anotando tudo, observando tudo, vendo tudo. Voltei com milhões de ideias, milhões de ações que eu gostaria de fazer, de implementar, de arregaçar a manga e fazer aquela empresa que eu trabalhava, que eu gostava e que eu amava, ser uma das primeiras empresas no Brasil a abraçar o movimento de responsabilidade socioempresarial. Só que enquanto eu estava lá, tudo mudou.
acionista que tinha me mandado para lá, aquela pessoa que tinha me pedido para estudar o movimento de responsabilidade social, tinha sido desligado da empresa. Não era mais ele, ele não fazia mais parte daquele grupo. O meu presidente, que era a quem eu servia diretamente como secretária, continuava na empresa, mas respondendo para outros acionistas, já não era mais aquele. E aí ele me falou, não, esquece, esses caras não querem saber disso. Eles não vão se envolver, não vão gastar dinheiro com isso, eles querem produção, né? O anterior já foi desligado, já saiu, porque eles não querem, eles querem números, resultados, resultado financeiro e não resultado social. Nem toca nesse assunto com eles, nem fala isso. Mas, gente, eu fiquei com aquela dúvida, me corroendo, aquilo me corroendo por dentro. Eu não podia deixar todo aquele conhecimento, tudo aquilo que eu tinha aprendido, que eu tinha vivido, simplesmente passar. E aí, contra o meu chefe, um dia que estava uma reunião de acionistas, né, que eles vinham uma vez por mês para a empresa para se reunir com a diretoria, eu pedi licença e disse que gostaria de falar com um deles. E ele ficou me olhando com uma cara espantada, assim, né? Porque ele falou, não, tudo bem. Aí me chamou na sala e eu fui conversar com ele. E quando eu contei o que eu queria fazer, qual era a minha ideia, o que eu tinha feito, qual era o projeto que eu tinha pensado, elaborado e se seria possível executar, aquele homem que era tido como frio, como duro, como só uma pessoa que só pensava em resultado, chorou e me disse que ele tinha um grande sonho, um sonho de poder fazer a diferença na vida de crianças, um sonho de poder transformar a realidade da vida de crianças. E se eu conseguisse mudar a vida de uma criança, todo o investimento que ele fizesse já estaria pago. Por isso, sim, ele apoiaria a minha ideia, apoiaria o meu projeto e me daria o pontapé inicial para que eu começasse um movimento de responsabilidade social e empresarial dentro daquela empresa. E o que se tornou um sonho dele, por isso que o nome dessa palestra, o nome que eu escolhi para essa palestra é A Difícil e Doce Tarefa de Administrar Sonhos. Se tornou o sonho dele, que também era o meu sonho, né? E aí a gente foi tentar convencer outras pessoas a sonharem junto. Apesar dele ser o acionista, de ser um dos acionistas, de estar à frente do grupo, ele respondia para um conselho. E a gente tinha tudo que se passasse teria que ser aprovado pelo conselho. E teria que ser aprovado também pelos executivos da empresa onde eu trabalhava. E eu recebi não atrás de não. Todos me diziam, isso é loucura, não vamos abrir a porta da empresa para receber crianças da comunidade, porque aonde eu trabalhava, essa empresa onde eu trabalhava, aqui em Guarulhos, era cercada por uma área de invasão e tinham crianças que viviam em comunidades ali ao redor. E o meu projeto era simplesmente construir dentro de uma área que a gente tinha de recreação para os funcionários da empresa, um espaço para que eu pudesse abrir as portas da empresa para receber essas crianças de segunda a sexta-feira em contraturno escolar com atividades de educação e esporte. E eles achavam aquilo loucura absoluta. Como assim você quer abrir as portas da empresa para receber crianças da comunidade? E aí foi muita luta, muito número, muito cálculo sendo feito para mostrar para eles que aquilo poderia trazer resultado, sim. Poderia trazer resultado financeiro, sim, porque nós seríamos vistos como pioneiros fazendo aquilo. E aí, com a ajuda do meu presidente, na época, com a ajuda do acionista, eles foram me ajudando a convencer e a gente foi traçando os planos e resolvemos fazer primeiro para filhos de funcionários, abrindo para que os filhos de funcionários pudessem participar desse projeto e aos poucos eu fui inserindo a comunidade nesse processo.
E isso se tornou tão revolucionário que as empresas ao redor começaram a vir nos visitar, começaram a querer entender o que a gente estava fazendo, porque foi mudando não só a realidade daquelas crianças, foi mudando a realidade da comunidade ao redor. Muita gente nos procurava querendo incluir seus filhos. E com o tempo, essas crianças que chegavam com 7, 8, 9 anos, foram crescendo e nós íamos encaminhando essas crianças com 13, 14 anos para o Senai. E através do Senai, desses já adolescentes se tornavam aprendizes na empresa. Então a gente não mudava só a realidade daquela criança, a gente mudava a realidade daquela família. E neste meio tempo eu já estava cursando serviço social, né? Eu já estava fazendo a administração do terceiro setor. Eu fui fazer a administração do terceiro setor para entender como eu deveria alinhar a administração do terceiro setor junto à administração de uma empresa. Quais eram os princípios que regiam as duas e quais eram as diferenças de uma administração de empresa e de uma administração do terceiro setor. Eu também fui fazer um curso de MBA em responsabilidade socioempresarial pela FGV para entender esse movimento cada vez mais a fundo. E com isso eu fui conseguindo ampliar a minha atuação, não só na empresa, mas passei a atuar de forma corporativa, trazendo para todas as demais empresas do grupo ações que poderiam ser feitas na área de responsabilidade social. Até que o presidente do grupo me chamou e disse: eu também tenho um sonho e eu queria muito realizar o meu sonho. O meu sonho é levar a área social, criar um instituto, criar uma fundação na minha cidade, na cidade onde eu nasci. E aí ele me contou que ele tinha sido uma criança muito pobre e que ele andava quilômetros do local onde ele morava, do sítio onde ele morava, para ir até um outro sítio onde uma mulher dava aulas para eles, porque eles não tinham como ir até a escola. Depois ele começou a ir para a escola, né? Mas ele também tinha que andar quilômetros para chegar até aquela escola. E ele passou por muita dificuldade até conseguir vir para São Paulo, até conseguir estudar, se tornar um estudante de direito, e hoje ele é um grande advogado e um grande administrador, um grande empresário. Mas ele passou por muita dificuldade até chegar nesse espaço. E ele queria poder fazer algo pelas crianças que, assim como ele, também não tiveram oportunidade. Porque ele me dizia: Ângela, se aquelas crianças tivessem, se eu naquela época tivesse alguém que pudesse ter me dado uma oportunidade, a minha vida teria sido muito mais fácil. E eu quero poder fazer isso por outras crianças. E lá fui eu de novo, tentar convencer as pessoas a aceitar a ideia dele. Porque apesar dele ser o presidente do grupo, ele também respondia por um conselho administrativo. E o que a gente faz quando a gente cria uma organização social, quando a gente vai começar uma organização social do zero, é algo que no terceiro setor nós chamamos de marco zero. Nós vamos até o local, a gente entende a realidade daquela comunidade para entender o que aquela comunidade realmente precisa. Como é que a gente pode realmente trabalhar por aquela comunidade? Como é que a gente pode fazer algo por aquela comunidade que tenha realmente relevância, que faça sentido? Não é simplesmente você chegar e falar assim: vou abrir uma ONG, vou criar uma ONG. Ok, mas a tua ONG está dentro do que aquelas pessoas querem fazer? Está dentro da necessidade daquele local? Será que, se você fala assim: eu quero criar uma ONG que vai ensinar música para as crianças, mas será que é música que aquelas crianças precisam? Será que aquelas crianças têm essa necessidade? Então vamos entender o que tem ao redor, como funciona, como é que é o local, aonde é o local que vai ser implantado, quais as dificuldades. A gente faz uma análise também, que é chamada na administração de análise SWOT,
para entender as oportunidades, as ameaças, os fracassos que a gente pode ter, né? E o que é de bom que a gente tem naquele local. Qual é o nosso diferencial? E eu fui até aquele local que era 600 quilômetros de São Paulo. Longe, de difícil acesso, não tinha aeroporto, eu não tinha como ir de avião, eu tinha que ir de carro até aquele local. E isso já foi um grande dificultador. A distância, como eu poderia administrar a distância um local tão longe. Chegando até o local, eu fui conhecer o local onde ele gostaria que fosse desenvolvido o seu projeto, que era numa área rural. Outro grande dificultador. Eu não poderia tirar as crianças de uma zona urbana, colocar elas dentro de um ônibus e levar elas de segunda a sexta para uma área rural. Isso traria um enorme risco, até porque ele era uma pessoa muito conhecida na cidade e qualquer problema que acontecesse recairia sobre ele. Então eu voltei com uma série de barreiras que a gente precisava derrubar para conseguir convencer aquilo a ser aprovado. O departamento jurídico imediatamente barrou e impediu. Não será aprovado. Não tem como. Não faremos isso. E aí eu tive que sentar com ele e tentar administrar esse sonho dele. Mostrar para ele que aquele sonho precisaria ser mudado, que a gente precisaria fazer algumas adaptações àquele sonho, porque da forma como ele gostaria de fazer na época não seria possível. E continuei trabalhando, fazendo as ações sociais nas empresas, fazendo as ações, criando os projetos de responsabilidade social dentro da empresa, mas ele ainda queria algo naquele local. E não conformado com todas as barreiras que tinham sido colocadas, ele resolveu me chamar novamente e falar: e se eu comprar um local no centro, próximo a eles, bem no centro, onde as crianças possam ir com seus pais sozinhas a pé, né? Ou de bicicleta, como é um veículo muito utilizado naquele local. Você acha que assim funciona? Lá fui eu de novo, 600 quilômetros novamente para conhecer aquele local, para entender. E sim, eu falei, aqui dá para a gente fazer um belíssimo trabalho. Claro, gente, eu estava falando de um grupo empresarial que tem dinheiro, que tem recurso, que fica muito mais fácil para eles trabalharem com recurso, né? Quando se tem recurso. Mas essa não é a realidade de 90% das ONGs no Brasil. 90% dessas ONGs precisam captar recursos, precisam correr atrás de recursos e precisam manter as suas organizações sociais com os seus recursos próprios. Por isso, é muito importante que ao criar uma organização social, essa ONG procure estar o mais regular possível, dentro da toda a documentação necessária possível, para que ela possa concorrer com outras milhares de organizações sociais no mundo a conseguir recurso que às vezes um grande grupo ou uma grande empresa vai doar para uma ou duas ou três organizações sociais. Como é que funciona isso? Através de editais. As grandes corporações, as grandes empresas hoje, instituições, investem em editais e o governo também, né, criam editais para que essas ONGs, o terceiro setor, possa se inscrever dentro desses editais e concorrer a verbas públicas ou privadas. Como funciona isso? Através de todo um planejamento, onde você tem que trazer qual é o seu plano de trabalho, como é que você vai alcançar aquele objetivo, qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus indicadores sociais e principalmente quais são os seus indicadores de impacto. O que você vai fazer dentro do seu projeto social que vai realmente impactar a vida daquelas pessoas. Como é que você vai trabalhar dentro de uma organização
e que essa organização não só vai fazer a diferença na vida daquela criança ou daquele adolescente ou daquela comunidade quilombola ou daquela comunidade LGBTIQ+, o que você vai fazer que vai impactar e que vai revolucionar e que vai mudar a vida das pessoas que fazem parte daquela organização ou do que está ao redor dela. É aí que uma organização se diferencia da outra. É aí que uma organização consegue trabalhar melhor do que outra. Por isso, se você tem o interesse de trabalhar no terceiro setor, se você tem o interesse de trabalhar fazendo algo que te dá enorme prazer, que é poder trabalhar ajudando a transformar a vida de outras pessoas, procure-se sempre estar muito cercado de todo o que você precisa para que a sua organização ou para aquilo que você quiser fazer seja muita referência, seja especializada e seja suporte, né? Tenha sempre suporte. Como é que você faz isso? Estudando, lendo, buscando caminhos. Hoje, para quem quer atuar na área de terceiro setor, existem inúmeros cursos no Brasil, né? Eu tive a felicidade de fazer GV, né, que é um curso extremamente referência. Também fiz SENAC, né, que é um outro curso, né? Nem sei se hoje ainda existe terceiro setor no SENAC, mas é um curso que me deu muita visão do que é a linha de frente. Eu escolhi estudar 2 campos diferentes. Eu escolhi estudar responsabilidade social para entender qual era a visão das empresas, como que as empresas poderiam atuar em parceria com as organizações sociais, e depois eu escolhi enxergar o lado das organizações sociais e entender também qual a diferença entre associações, fundações e instituições. Associação é sempre o caminho mais fácil. Você pode se tornar uma ONG, né? Como é que você faz isso? Criando um estatuto social, né? Criando uma ata onde você vai escolher quem são os sócios fundadores daquela organização social, e aí você cria quem são aqueles organizadores, quem vai ser presidente, quem vai ser tesoureiro, quem vai ser secretário, quem vai ser conselheiro fiscal, quem vai ser conselheiro administrativo. Registra essa ata e cria-se um estatuto de preferência com um advogado, né, ou alguém especialista na área de terceiro setor, e aí você registra isso em um cartório. Está criada uma associação. Um instituto já vem de uma associação, mas normalmente é algo que tem um pouco mais de recursos, uma estrutura, uma sede própria, algo que tenha mais embasamento, mais força. E a fundação, que é a terceira dessas 3 opções, é quando você destina o seu valor para aquele local. A fundação, ela vai ser sempre mantida e ela tem um recurso próprio, ela tem um investimento, um capital social grande, normalmente, que é colocado na... Por isso que a gente tem fundações muito grandes no Brasil, que são mantidas por grandes grupos, onde eles são mantidos por esses grupos e eles possuem um capital social alto para que possam ser investidos. Já a associação, qualquer pessoa pode criar, mas lembre-se do que eu disse para vocês. Será que qualquer um pode ir lá e eu vou resolver criar uma associação? Existem milhares de associações no Brasil, mas 90% delas têm muita dificuldade de se manter. E muitas dessas ONGs hoje não possuem nem um conselho. Muitas dessas ONGs não possuem a documentação necessária. E aí são aquelas ONGs que vivem dependendo única e exclusivamente de ações para fazer pequenas ações. Não são relevantes? Claro que sim. Tudo que a gente pode fazer em prol do próximo é muito importante. Mas procure-se sempre cercar, entender e ser um referencial naquilo que você for fazer, independente do que você quer fazer.
Hoje eu não atuo mais à frente desse grupo, né? Esse grupo criou e quando essa instituição foi criada e eu fui trabalhar diretamente para essa instituição e fiquei cuidando da área empresarial dentro dessa instituição, buscando captar recursos dentro dessa instituição. E isso se manteve aí até o ano de 2019. Quando em 2019 eu já estava há muito tempo nesse ir e vir de tantos quilômetros, e naquela época eu dizia para todo mundo: eu posso trabalhar à distância, é possível trabalhar à distância. Mas eles achavam que não, que eu tinha que estar presente fisicamente. E eu dizia: gente, com celular e com notebook eu trabalho em qualquer lugar, eu não preciso estar fisicamente. Mas eles achavam que eu precisaria estar ali à frente do local para que realmente o local funcionasse. Então, por isso eu acabei me desligando. Em 2020 veio a pandemia, né? E aí, com a pandemia, tudo passou a ser online, tudo passou a ser de forma virtual. E a gente hoje trabalha como eu estou trabalhando em Santa Catarina e ajudando a administrar uma ONG que trabalha com educação em São Paulo, assim como eu também presto serviço para uma outra organização que também atua com crianças e adolescentes aqui em Santa Catarina. E, gente, é um prazer enorme fazer o que eu faço. Lembra do sonho daquele primeiro executivo, onde ele me dizia que se ele mudasse a vida de uma criança, já faria a diferença? Eu não só consegui mudar a vida de uma criança, eu mudei a vida de milhares de crianças enquanto eu estive à frente daquele trabalho maravilhoso que me deu muito orgulho, né, e que eu pude fazer sim a diferença graças ao apoio que eu tinha deles na vida de milhares de crianças. E hoje eu estou à frente de um programa que se chama Alicerce, um programa de educação que trabalha para a ONG, eu presto serviço para a ONG Olhar de Bia, que acho que vocês já tiveram o prazer de conhecer, a nossa pequena, grande Bia, né? Pequena no tamanho, mas grande no coração, grande na coragem, grande no valor. E a gente está trazendo e mudando e transformando a vida de adolescentes e jovens, graças a essa pequena guerreira que resolveu arregaçar as mangas e lutar pela mudança de transformação de vida de crianças e adolescentes. Então, gente, é isso que eu acho que é importante para vocês. Primeiro, encontrem qual é o seu sonho. Seu sonho é trabalhar no terceiro setor? Seu sonho é criar uma ONG? Seu sonho é poder transformar a vida de outras pessoas através da ação social? Então, assim como qualquer outra profissão que você escolher, estude, dedique, vá em cima, tente entender o que está ao redor daquela comunidade, como é que você pode transformar a vida daquela comunidade, como é que você pode fazer a diferença para aquelas crianças e para aquelas adolescentes, ou para aqueles animais, ou para aquelas pessoas, ou para as mulheres, ou para negros, ou para índios, não importa qual é a sua missão, esteja alinhado a ela, entenda o que é a grande necessidade, o que você quer fazer, o que você gosta de fazer, o que te inspira, o que te brilha os olhos, escolha isso e aí se dedique a isso com muito amor, com muita dedicação. E se você tiver que fazer como eu faço hoje, administrar os sonhos de outras pessoas, abrace esse sonho, traga esse sonho para você, transforme esse sonho numa meta sua de vida. E eu gosto muito de uma frase que diz: um sonho que se sonha só é só um sonho. Um sonho que se sonha junto é realidade. Que esse sonho possa ser a sua realidade. Que você nunca desista dos seus sonhos. E se quiser conhecer um pouco mais sobre a área de terceiro setor, se precisar entender um pouco mais sobre o terceiro setor, eu estou aqui à disposição. Podem me procurar a Roberta, e estou aberta para ajudá-los no que for preciso. Um abraço, foi um prazer estar aqui contando um pouquinho da minha história para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus.